Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. If you've been following the series, Se você tem seguido esta série, we are again in the Azores, estamos novamente nos Açores, this time in a conference setting. desta vez em uma conferência. I wish to continue Eu gostaria de continuar the story of the Azores. a história dos Açores. And we're going to start it someplace different. E começaremos em um lugar diferente. But before we do, Mas antes de o fazermos, there are so many who would ask, há tantos que who perguntariam: is Cryon? quem é Cryon? Dear ones, you speak in a linear language. Meus queridos, vocês falam em uma língua linear. It's like saying, who is God? É como perguntar: quem é Deus? As though there's a singular person who's going to step down and say, well, it's me. Como se houvesse uma pessoa singular que iria descer e dizer: You sou don't eu. have a language concept for God. Vocês não têm um conceito de linguagem para You Deus. don't have a language concept for the creation Vocês story. não têm uma linguagem conceitual para a história da criação. Because you always think in a linear fashion. Porque vocês sempre pensam de uma forma linear. If you could sit on a boat and talk to the ocean, Se você pudesse sentar-se em um barco e conversar com o oceano, what part are you talking to? com que parte você estaria conversando? The part in front of you, the part you can see, A parte à sua frente que você pode ver? or all of the ocean that is? Ou todo o oceano que há? And if the ocean answered you, E se o oceano respondesse a você? would you say, well, who's talking? Você diria: bem, quem está falando? Because you are limited in your scope, Porque você estaria limitado em seu escopo. and your language shows it. E sua língua mostra isso. It's not a who, Não é um quem, it's not a what. não é um que. How do you describe energy? Como se pode descrever energia? It's not a who, is it? Não é quem, não It's é? not really, truly even a what. Na verdade, não é nem mesmo um o It's que. everywhere. Está em toda parte. The sky, No céu, the planet. planeta. I am Cryon and I represent all that is. Eu sou Cryon e eu represento tudo o que And it é. includes you. Isso inclui você. Hard to describe. Algo difícil de descrever. A sacredness Uma sacralidade that would come from the creative source. que vem da fonte criativa. And the reason it rings so truly to some of you E o motivo por parecer tão verdadeiro para alguns de is vocês because you have it inside. é porque vocês têm isto You em seu have it interior. inside. Vocês não têm dentro de vocês. This is not a linear meeting. Este não é um encontro linear. The human who sits in the chair is not giving you a lecture. O humano que se senta na cadeira não está dando a vocês uma palestra. As soon as I come in, Tão logo eu chego, so many people feel it. tantas pessoas sentem. What do you feel? O que você sente? Me and you. Eu e você. Because the message is oneness. Porque a mensagem é unidade. Dear ones, that is what Cryon is. Who Cryon is. Meus queridos, isso é o que Cryon é. It Quem is Cryon the é? group that is the creative source representation É o grupo que é a representação da fonte criativa, that is everywhere, que está em toda parte, including in you. incluindo em você. People have asked, is this an angelic source? As pessoas perguntaram: esta é uma fonte angelical? And they continue to misunderstand. E elas continuam a compreender Because equivocadamente. if I said yes, Porque se eu dissesse sim, and they'd say, which angel group are you from? então eu perguntaria: de qual grupo de anjos você é? Then we get into a hierarchy Então entraríamos em uma which hierarquia does not exist que não existe on the other side of the veil. do outro lado do véu. None of these things exist on the other side of the veil. Nada destas coisas existe do outro lado do véu. I come to you clean, Eu venho para vocês limpo, with pure information. com informação pura. I would like to start by speaking of how the human Akash works. Eu gostaria de começar falando sobre como funciona o akáshico humano. I'm going to give it and continue it later in this message. Eu darei e continuarei mais tarde nesta mensagem. The human Akash is a remembering system of lifetimes.
O acástico humano é um sistema de lembrança de vidas. You perhaps have heard of the Akashic record. Talvez você tenha ouvido sobre o registro acástico. This would be something that you carry with you Isso seria algo que você carrega com você, that is an esoteric remembrance and record of who you are on this planet que é uma lembrança e um registro esotérico de quem você é neste planeta and the experiences you've had. e as experiências que você teve. It's not linear. Não é algo linear. The Akash is a register of energy. O acástico é um registro de energias. It is in a multi-dimensional form, Está em uma forma multidimensional. and in case you didn't know what that means, E caso você não saber o que isso you significa, cannot linearize it. você não pode linearizá-lo. You cannot make something that is non-linear into a structure. Não se pode fazer algo que é não linear em uma estrutura. So the way you react to your Akash Então a forma como você reage ao seu acástico is you react to energy. é que você reage a energias. That's going to go a little further in a moment. Isso irá um pouco mais além daqui a pouco. And I tell you that for a reason. Eu digo isso por um motivo. It doesn't matter how long ago something has happened. Não importa quanto tempo atrás algo aconteceu. If it's in your Akash, Se estiver em seu acástico, it's not linear. não é algo linear. So it doesn't matter time. Então o tempo não importa. To you it might feel like yesterday. Para você pode parecer como ontem. That is so common in this day and age of awakening. Isso é tão comum neste dia, nesta época de despertar. There are so many who would hear these messages Há tantos que ouviriam esta mensagem. and they would say to me, E elas diriam para mim, through my partner, através de meu parceiro: thank you for this enlightening. obrigado por esta iluminação. I found this and that because of the messages. Eu descobri isso e aquilo devido às And mensagens. we're going to tell you the truth. Nós diremos a você a verdade. No, you didn't. Não, não foi assim. You felt an energy Você sentiu uma energia that awakened your Akash que despertou o seu acástico, because the core truths are there. porque as verdades centrais estão lá. You'll find out the messages from Cryon are similar from year to year. Vocês perceberão que as mensagens de Cryon são similares de ano para ano. They continue to awaken the Akash of any human who wishes to be awakened. E elas continuam a despertar o acástico de qualquer humano que deseja despertar. There's a sense of urgency in the land. Há uma sensação de urgência na That's Terra. the land called Earth. E esta é a Terra chamada planeta Terra, There's something to do. que tem algo a ver. Now, sometimes that sense of urgency Às vezes aquele sentido de is urgência misinterpreted, é mal interpretado and you feel there's something coming that's bad. e vocês sentem que há algo vindo e que é ruim, Because that urgency is often misunderstood. porque esta urgência é frequentemente mal compreendida. The urgency, dear ones, is remembering. A urgência, meus queridos, é lembrar-se. We have a group in front of us today Nós temos um grupo à nossa frente hoje that is working on remembering. que está trabalhando em lembrar-se. And it comes in an Akashic remembrance, Isto vem como uma lembrança acástica, not in something that was far, far away that you have to really, really hard time remember. não algo que vem de um lugar tão distante que você tem dificuldade de se lembrar. Não. It's getting in touch with that softness within you É entrar em contato com aquela suavidade dentro de você that will instantly reveal everything. que instantaneamente revelará tudo. Remembering is a bad word. Lembrar-se é uma palavra ruim. A bad word in the syntax of this discussion. Uma palavra ruim na sintaxe desta discussão. It's better to say, to find and perceive that which has happened to you. É melhor dizer, encontrar e perceber aquilo que aconteceu com você. And in that, dear ones, there is something to learn. E nisto, meus queridos, há algo para se aprender. What if you got in touch with yourself, E se você entrasse em contato consigo mesmo, your Akash, seu acástico, and you found it was magnificent? e descobrisse que ele é magnífico. Where you've been and what you've done, how long you've been here? Onde você esteve, o que você fez, por quanto tempo tem estado aqui. Some are afraid to look. Alguns têm medo de olhar.
afraid to remember. Medo de se lembrar. Because the assumption is the only bad things will emerge. Que a presunção é que apenas coisas ruins emergirão. Not in this new energy, dear light worker. Não nesta nova energia, querido trabalhador da luz. Not now. Não agora. There's a wave of compassion for you, Há uma onda de compaixão para você, suspended above you, suspensa acima de você, almost ready to crash with benevolence and love for you. quase como que pronta para cair com benevolência e Right into your amor por você diretamente em Right seu into your coração. heart. Diretamente em seu coração. It's suspended Está suspensa, because you have to want it porque você precisa querer and you have to ask for it. e precisa pedir por isto. That is free choice. E isto é livre-arbítrio. Nothing will be forced upon you Nada será forçado sobre você in a spiritual way. de uma forma espiritual. When Lemurian started to sink, Quando Lemúria começou a afundar, my partner has taught for a long time what happened. meu parceiro tem ensinado por muito tempo sobre o que aconteceu. It was time to depart that mini continent as it went under. Foi tempo então de partir daquele mini continente conforme ele afundava. And it was a stressful time. E foi um tempo cheio de estresse. If you take a look at the history of Lemuria, Se vocês derem uma olhada na história da Lemúria, you're going to find something. vocês descobrirão algo. That waves took to their canoes and left. Que ondas entraram em suas canoas e partiram. When this massive mountain started to sink, Quando aquela massiva montanha começou a afundar, called Lemuria, aquela montanha chamada Lemúria, it was because of the magma bubble underneath starting to release. foi devido à bolha de magma abaixo dela começando a ser liberada. Some will say, well, where did that magma go that would then be released? E alguns dirão, para onde irá aquele magma que está sendo liberado? I'll tell you, magma goes where it wants, E eu direi, o magma vai para onde ele quiser, but never back to the source. mas nunca de volta à sua fonte. It pushes. Ele empurra. And the release came in the form of volcanic activity. E a liberação veio na forma de atividade vulcânica. So the island was sinking. Então a ilha estava afundando, Volcano had a great deal of lava coming out, o vulcano tinha muita lava saindo dele and it was frightening. e era amedrontador. Waves of that civilization left the island at various times. Ondas daquela civilização partiram da ilha em vários momentos. And what they did E o que eles fizeram was to find as many places to go as they could. foi encontrar o máximo de lugares para ir quanto eles pudessem. Think about this. Pensem sobre isto. All of your life, Toda a sua vida, all you've known is an island. tudo o que você conheceu foi uma ilha. It's a volcanic island. Uma ilha vulcânica. That is all you've known. Aquilo é tudo que você conhecia. So ask this question logical. Então faça essa pergunta lógica. Where would a Lemurian be most comfortable? Onde um lemuriano estaria mais confortável? Find another island. Encontrando uma outra ilha. And they did, E foi o que fizeram. all over the Pacific. Por todo o Pacífico. As they went south, E conforme eles foram para o sul, we have told you that one of the islands was what you call now Rapa Nui. nós dissemos que uma das ilhas é aquilo que vocês chamam agora de Rapa Nui. The legends and the history of Rapa Nui is clear. As lendas e histórias de Rapa Nui são claras. If you ask the indigenous, Se você perguntar aos indígenas, how were you populated? como vocês foram povoados? They'll point to the 7 Moais that face the sea Eles apontarão para os 7 moais que voltam-se para o mar and say they came from the sinking island. e dirão que eles vieram da ilha que afundava. They went to New Zealand. Eles foram para Nova Zelândia. There have been waves of indigenous in New Zealand. Houve ondas de indígenas na Nova Zelândia. And not all of the indigenous Maori will claim this, but some will. E nem todos os indígenas maori reivindicarão isso, mas alguns sim. For even the Maori have their ancients. Pois mesmo os maoris têm seus ancestrais, seus But if antigos. you ask the shamans there, Mas se você perguntar aos xamãs de lá, they'll say we came from the Pacific, eles dirão: nós viemos do Pacífico, from Hawaii. do Havaí. There's more. E há mais.
But if you see the migration of the Lemurians, Mas se vocês virem a migração dos lemurianos, they would go from island to island, eles iam de ilha para ilha, till eventually, dear ones, até que eventualmente, meus queridos, they went around the Horn, eles passaram ao redor do Cabo they went Horn, other places, foram para outros and lugares they started discovering other oceans. e começaram a descobrir outros oceanos. Now the Akash works in this way. E o acástico funciona dessa forma. It doesn't matter how many generations. Não importa quantas gerações, It's almost instinct. é quase como instintivo. Islanders will discuss going to other islands. Moradores de ilhas vão para outras And ilhas. the tribes involved will come to the conclusion that's correct. E as tribos envolvidas nessa discussão chegarão à conclusão de que isto é o Some of correto. them came into the mainlands and the continents, Alguns deles vieram para as grandes terras nos continentes, but to many it didn't work well mas para muitos isso não funcionou muito bem, because they met others that were not of like mind. porque eles encontraram outros que não tinham a mente similar. And so even thousands of years later, E então, mesmo milhares de anos depois, they were looking for islands. eles estavam procurando por ilhas, Up into the Atlantic, subindo pelo Atlântico in islands. em ilhas. In a moment, I'm going to give you another story about the Akash. E em um instante darei a vocês uma outra história a respeito do acástico. But you know what's next. Mas vocês sabem o que vem a seguir. They came here. Eles vieram até aqui. If you look at the time frame we have discussed, Se vocês olharem para a estrutura de tempo, a linha de tempo que you're discutimos, looking at perhaps 13 or 14,000 years ago, vocês estão olhando para 13 mil, talvez 14 mil anos atrás, when it was fresh that the island of Lemuria sank, quando era recente o afundamento da ilha da Lemúria, and many islands were being populated e muitas ilhas estavam sendo povoadas with the ancestors of the Lemuria. com os ancestrais da Lemúria. They carried something else. E eles carregavam algo mais. They carried truth Eles carregavam verdades in so many ways, de tantas formas. because as their children were taught, they tended to also continue to teach. Porque assim como as crianças deles foram ensinadas, eles tendiam também a ensinar They had a beautiful novamente, history, em uma bela história. and they found their way to here. E eles descobriram o seu caminho até aqui. Now, when they arrived here, Agora, quando eles chegaram aqui, there was something happening. havia algo acontecendo. If you look at the geology, Se vocês olharem para a it geologia, was very active. era muito ativo. A volcano had just come up. Um vulcão tinha acabado de entrar em Believe it or erupção. not, E acreditem ou não, this was fairly comfortable for them. aquilo era muito confortável para eles. And we've already told you this, E nós já dissemos isso a vocês, that the plate tectonics of the day que as placas tectônicas do dia had pushed this island group around, tinham empurrado esse grupo de ilhas, this group of beautiful islands. esse grupo de belas ilhas. You'd never recognize them. Vocês nunca as The reconheceriam, land was up higher, pois a terra estava muito mais alta and it looked a lot like Lemuria e to them. parecia muito como a Lemúria para eles. We originally told you that the climate was different in the discovery of this island group. Nós originalmente dissemos que o clima era diferente na descoberta deste grupo de ilhas. We're not talking about the discovery from the Portuguese. Nós não estamos falando da descoberta pelos portugueses. Talking about the discovery from the Lemurians. Estamos falando da descoberta pelos lemurianos. And the climate was different. E o clima era diferente. In addition, it was new volcanic land. Além disso, era uma nova terra vulcânica. There wasn't a lot growing here. Então não havia muitas coisas crescendo aqui. But they wanted this anyway, and they came. Mas eles queriam este lugar a si mesmo e vieram. And this was the first civilization E aquela foi a primeira civilização of the Azores. dos Açores. And when they came, E quando eles vieram, no one had been on it. ninguém tinha estado aqui. Now, in those days, no one claimed something for a country. E naqueles dias ninguém chamava um lugar de um país. And yet they were the only ones to come. No entanto, eles foram os únicos a vir. There were no other seafarers. Não havia outros navegantes. And there were no Vikings yet. E não havia vikings ainda. They were first. Eles foram os primeiros. Now, this is important. Agora, isto é importante. And now we're going to talk about something else. E agora falaremos sobre algo mais. I want to talk about your Akash, Queremos falar sobre o seu acástico the Lemurians' Akash, e o acástico dos lemurianos, in a different way. de uma forma diferente. What happens to volcanic islands? O que acontece com ilhas vulcânicas? If they're active,
se elas estão ativas, quite often they become unlivable. frequentemente se tornam inabitáveis. Because over a period of time, Porque ao longo de um período de tempo, if it's enough activity, it's unsafe. se houver bastante atividade, não é segura. Quite commonly, there Muito will be comumente activity that precludes haverá atividade something else that's going to happen. que diz que algo mais acontecerá. In other words, the volcano rumbles and the earth shakes. Em outras palavras, o vulcão enfurece-se e a terra treme. And they leave. E eles então partem. Question: Pergunta: how many times do you think a Lemurian group of civilization landed on an island quantas vezes vocês acham que um grupo de lemurianos chegou em after uma ilha a generation or two they had to leave? e depois de uma geração ou duas precisaram And the partir? answer is many times. E a resposta é muitas vezes. So suddenly, Então, de repente, there's an Akashic remembrance há uma lembrança acástica that's double. que é duplicada. Lemuria sinks. A Lemúria afundou, Generations later, another island sinks e gerações mais tarde outra ilha or becomes afunda unlivable. ou se torna inabitável, They're off to another island. e então eles partem para outra ilha. And sometimes it sinks. E às vezes ela afunda. So here is an Akashic attribute I want you to know. Então aqui está um atributo acástico que eu gostaria que vocês conhecessem. Number one, Número 1. your Akash is not structured chemically. O seu acástico não é estruturado quimicamente. Your Akash is structured esoterically. O seu acástico é estruturado It esotericamente. has nothing to do with your chemical lineage. Não tem nada a ver com sua linhagem química. Past life is esoteric lineage, Vidas passadas é uma linhagem esotérica, not chemistry. não química. So you are going to remember the past lives. Então vocês se lembrarão das vidas passadas. And here is something you should know. E aqui está algo que vocês deveriam saber. Often the same kinds of energies group themselves energetically as one remembrance. Frequentemente, o mesmo tipo de energia se agrupam a si mesmas como apenas uma única energia. Let me give you an example. Deixe-me dar-lhes um exemplo. Let us say you're afraid to go into the water. Digamos que você tem medo de entrar na água. If you went to a past life reader, Se você fosse para um leitor de vidas passadas, they would say, well, you've had a drowning death ele diria: bem, você teve uma morte por afogamento and it's influencing you today. e isso te influencia atualmente. That is a linear idea. Esta é uma ideia linear. Let me ask you, Deixe-me perguntar-lhe: what if you had drowned several times e se você tivesse afogado-se várias vezes, because you're an islander, porque você é um morador de uma ilha, or because you're a fisherman, ou porque você é um pescador, or any of those things? ou qualquer uma dessas coisas? Let's say you had drowned 5 times. Vamos dizer que você tenha se afogado 5 vezes. Your Akash is not linear. Seu acástico não é linear. Your Akash will see it as one event. Seu acástico verá isso como um único evento. Somewhere you drowned, therefore you're afraid of water. Em algum lugar você se afogou, portanto você tem medo da água. You have no idea Você não tem nenhuma ideia how many times that might have happened. quantas vezes aquilo pode ter acontecido. So it is cumulative, Então é algo acumulativo, but assembles itself as one event in your remembrance. mas ele se reúne como apenas um evento em sua lembrança. Lemurians went from place to place Os lemurianos foram de lugar para lugar, until they reached that which was the Atlantic, até que alcançaram aquilo que é o Atlântico, and here's where the legends begin. e é aqui que as lendas começam. And the legends are about the lost continent of Atlantis. E as lendas são a respeito do continente perdido da Atlântida. And all through history, E ao longo de toda a história, there have been those who are philosophers and esoteric thinkers houve aqueles que são filósofos e pensadores esotéricos, trying to figure out where that Atlantis was, tentando compreender onde foi aquela Atlântida, onde estava, not realizing sem perceber that there were many. que houve muitas. Many. Muitas. This is the sinking island syndrome Esta é a síndrome da ilha que afunda, that appeared lifetime after lifetime que apareceu vida após vida. and shows itself in your memory Isso se mostra em sua memória, as you being on one island
called Atlantis. Como você tendo estado em uma ilha chamada Atlântida. What if you have that Akash? E se você tivesse este acástico? I will tell you this. Eu direi isto a você. If you have any kind of a remembrance of something called Atlantis, dear one, Se você tiver qualquer lembrança de algo chamado Atlântica, meu if querido. you're in this room or listening later, Se você estiver nesta sala ouvindo I mais tarde, guarantee you, eu garanto a você, you're of a Lemurian lineage. você é da linhagem lemuriana. Those are the ones who have that sinking island syndrome. Pois estes são aqueles que têm esta síndrome da ilha que So afunda. Atlanteans Então, os Atlantes are Lemurians. são lemurianos. Now let's continue. Agora vamos continuar. When they got here, Quando eles chegaram aqui, they felt something. eles sentiram algo. What they felt was the pristineness O que eles sentiram foi a pureza they only had in Lemuria. que eles apenas tiveram na There Lemúria. was something here. Havia algo aqui. The land was fresh. A terra era No nova. one had ever been here. Ninguém nunca tinha estado aqui. This became something a bit different than the other islands. Então esta se tornou algo um pouco diferente de outras And ilhas. they stayed as long as they could. E eles permaneceram pelo tempo que puderam. When the Portuguese got here, Quando os portugueses chegaram aqui, there was no one here. não havia ninguém aqui. However, there were evidences of ancients. No entanto, havia evidências de antigos. You're going to find them more and more. E vocês as encontrarão cada vez mais. Evidence that there were those before you. Evidências de que houve aqueles antes de vocês. Why did they leave? E por que eles partiram? Well, it got just a little too active. Bem, aqui ficou ativo demais. And you know all about that. E vocês sabem tudo a este So respeito. there was a time when this place was much larger. E houve uma época quando este lugar era muito maior. And the plate tectonics did their work again, E as placas tectônicas fizeram seu trabalho novamente, pushing and pulling the ranges of the archipelago, empurrando e puxando o tamanho dos arquipélagos, do ending up arquipélago. with the islands you see, all 9 of them today. E vocês terminaram com as ilhas que vocês veem, It as was 9 frightening. de hoje. Foi amedrontador And they left. e eles partiram. But let's talk about something for a moment. Mas vamos falar sobre algo por um Let's momento. talk about what's here. Vamos falar sobre o que está aqui. In order for me to do that, Para que eu possa fazer isto, I'm going to talk to you about Hawaiian history. eu falarei para vocês sobre a história havaiana. The Lemurians left Hawaii Os lemurianos deixaram o Havaí because they thought it was going to go under the sea. porque eles pensavam que ele ficaria debaixo There was do mar. only a very few left. Muito poucos sobraram. And those very few found themselves on one mountaintop E aqueles poucos se encontraram em um topo de montanha, in Hawaii. no Havaí. It was the mountaintop that now is Kauai. Foi o topo de montanha que atualmente é Kauai. And they stayed. E eles permaneceram. And there are esoteric evidences of them yet today. E existem evidências esotéricas deles ainda In hoje. some of the valleys of Kauai, Em alguns dos vales de Kauai, there are Menehune. há Menehunes. This is the esoteric lineage of Lemurian. Esta é a linhagem esotérica dos lemurianos. I have to tell you E eu preciso dizer a vocês, now about the current history of agora a Hawaii, respeito da história atual do This is Havaí, important. de Kauai. Isto é importante, because I'm going to apply it to the Azores. porque eu aplicarei isto aos Açores. Not long ago, Não há muito tempo atrás. really, not long, Na verdade, não muito tempo. I wish to talk to you about the king of the big island of Hawaii, Eu where gostaria the de- volcano is. Eu gostaria de falar para vocês sobre o rei da grande ilha do Havaí, onde está o vulcão. This is the royal island. Aquela é a ilha real. It was even the royal mountaintop before it sank. Era até mesmo o topo de montanha real antes de afundar. The highest mountain, A montanha mais alta, the big island of Hawaii. a grande ilha do Havaí. And it was ruled by King Kamehameha. E ela foi governada pelo rei Kamehameha. And what King Kamehameha wanted E que o rei Kamehameha queria was for all of the islands to be under his reign. era que todas as ilhas estivessem sob seu reinado. And slowly he conquered the other mountaintops were islands, E lentamente ele conquistou os outros topos de montanhas, que eram as ilhas, except one. a não ser uma. You guessed it. Vocês adivinham? It was Kauai, Foi Kauai, one of the smallest ones. uma das menores. And it was frustrating. E foi algo frustrante. He sent his entourage to speak to the king of Kauai. Ele enviou sua comitiva para conversar com o rei de Kauai. And that king said, I'm not interested.
E aquele rei disse: não estou interessado in bowing down to you, sir, em fazer reverência a você, Senhor, because I have something here which is beautiful. porque eu tenho algo aqui que é belo. I do not wish to join the rest. Eu não quero me juntar ao resto. The king wanted it. O rei queria. And so he got his warriors together E então ele reuniu seus guerreiros and took to the sea with many canoes. e foi para o mar com muitas canoas. Many. Muitas. Can you imagine an invading force that would simply overwhelm anything on Kauai? Você pode imaginar uma força invasora que era He muito knew maior he que would qualquer be- coisa no Kauai. He would be successful, no question. Ele sabia que seria bem sucedido, sem questionamento. But he didn't plan on something. Mas ele não planejou algo. You see, Gaia interfered. Percebam, Gaia interferiu. And there was a giant storm that appeared. E houve uma gigante tempestade que surgiu. And it took all of his warriors. E pegou todos os seus guerreiros. And he had nothing. E então ele não tinha mais nada. His advisors warned him, this is a sign. E seus conselheiros avisaram a ele: We este é um didn't sinal. see any storms coming. Nós não vimos nenhuma tempestade chegando. This was a sign. Don't invade Kauai. Aquele foi um sinal: não invada Kauai. But the king did not listen. Mas o rei não ouviu. Now, I'm giving you real history, Eu not esoteric Estou history. dando a vocês história real, não história esotérica. Amount of time went by until he could train more warriors. Muito tempo passou até que ele pudesse treinar mais guerreiros. And he did. E ele o fez. And he was ready to do it again. E ele estava pronto para fazê-lo novamente. He asked his advisors, please, E ele look pediu around for the weather. aos seus conselheiros: por favor, olhem, observem o clima. They chose another time of the year to invade. E eles escolheram um outro tempo, um outro momento do ano para invadir, It was very calm. que estava muito calmo. And they would invade at night, E eles invadiriam à noite, surprising any force around Kauai. surpreendendo qualquer força que estivesse em Kauai. They were pretty successful E eles foram muito bem sucedidos in getting almost to the island em quase chegar até a ilha, until something happened. até que algo aconteceu. Strangely enough, Por mais estranho que pareça, all of the warriors came down with some kind of disease. todos os guerreiros desembargaram com algum tipo de They doença. even called it a plague, Eles até mesmo chamaram de uma praga. and they died in the water. E eles morreram na água. And the advisors to the king said, see, E os conselheiros do rei disseram: percebe? don't invade Kauai. Não invada Kauai. So in desperation, Então, em desespero, the king finally went to the king of Kauai and met with him. finalmente o rei foi até o rei de Kauai e se encontrou com ele. I promise I will never send an invading E force. disse: prometo que nunca enviarei Can uma we- força invasora. Can we do something different? Podemos fazer algo diferente. Why don't we rule all the islands together? Por que nós não governamos todas as ilhas juntos? The king of Kauai said, E I o rei, like this. e o rei de Kauai disse: gostei And disso. that's history. E isto é história. So here's what I want to tell you. Então aqui está o que eu quero dizer a vocês. There were wars on Hawaii. Houve guerras no Havaí. In order to get that king to conquer all of them, Para poder chegar naquele rei e there conquistar was todo ele, inappropriate death and horror, houve mortes inapropriadas e horror, except in one place, a não ser em um único lugar: Kauai. Kauai. Today, if you go there and you're sensitive, Hoje, se você for até lá e for uma pessoa sensível, you're going to feel something. você sentirá algo. Nothing ever happened there that was negative. Nada negativo jamais aconteceu lá. They call it today the Garden Isle. Eles a chamam atualmente de a Ilha Jardim. The locals call it the Sweet Island. Os locais chamam de a Doce Ilha. Because when you go there, Porque quando se vai até lá, you feel that it was so compassionate, so peaceful. sente-se que ela é tão compassiva, tão pacífica. It was protected, dear ones. Ela foi protegida, meus queridos. It was protected. Estava protegida. When the ancient relatives of the Lemurians Quando os antigos parentes dos lemurianos came to the Azores vieram para os Açores and they landed here, e eles aportaram aqui, guess what they felt? adivinha o que eles sentiram? The same thing. A mesma coisa. Nothing had ever happened here. Nada jamais tinha acontecido aqui. And they resounded to this. E eles sentiram. There's a sweetness here, Havia uma doçura a aqui, beauty here. uma beleza. There never was war here. Nunca houve guerras aqui. There was never the frustration of human to human. Nunca houve a frustração de humano com humano. And yet on the continent, that's all they had was war. E no entanto, no continente tudo que havia era guerra.
So when you, as one who lives on a continent, will come here, Então, quando você que vive no continente vier até aqui, what do you feel? o que você sente? And I'll tell you this. Eu direi isto a você. You feel the same thing they did. Você sente a mesma coisa que There eles is sentiram. a profound sweetness here. Há uma profunda doçura aqui. I'll ask any local, Pergunte a qualquer local. why do you live in the caldera? Por que você vive na caldeira? Why is it you don't want to even come into town? Por que é que você nem mesmo quer ir para a You want to cidade? send somebody else or have supplies brought to you, don't you? Bom, você enviará alguém para buscar suprimentos para você, não é? And the reason? E o motivo? Because that's where it's the cleanest, sweetest spot you can be. Porque aquele é o lugar mais limpo, It's mais the puro closest que to a você puder estar. compassionate home with your heart. Está próximo de uma casa compassiva com seu coração. This Azores Isto que é os Açores has something, a piece of Lemuria. tem algo, uma parte da Lemúria. And the locals know it. E os locais sabem. And the ones who come visit feel it. Aqueles que vêm visitar sentem. There will be many in the future who want to find a home here. Haverá muitos no futuro que quererão encontrar uma casa aqui. Once they get away from the continent, Uma vez que eles se afastam do continente, which is filled with the crystalline grid remembrance of war and battle, que está cheio da lembrança da rede cristalina de guerras e even the batalhas. seas around it have this, Até mesmo os mares ao redor têm isto, but not here. mas não aqui. This is a metaphor Esta é uma metáfora for the search of this sweet island para a busca dessa doce ilha inside each of you. dentro de cada um de vocês. You don't have to come here for it. Você não precisa vir até aqui para isso. That very thing exists inside of every human being. Esta mesma coisa existe does. dentro de cada ser humano e é assim. It does. E é assim. I'm going to call it the sweet spot. Eu chamarei isso de o lugar doce. That place that the Lemurians found that was so peaceful. Aquele lugar que os lemurianos encontraram que era tão pacífico. Why do they respond to that? Por que eles respondem àquilo? Because that is where the compassion of the Creator soars into your heart. Porque é lá que a compaixão do Criador flui para o seu coração. Some feel it's nature. Alguns sentem que é a natureza. I want to go where nature is pure. Eu quero ir aonde a natureza é pura. That's the crystalline grid reflecting God to you. Esta é a rede cristalina refletindo Deus para você. That's Gaia saying, nothing happened here, it's perfect. Aquilo é Gaia dizendo, nada aconteceu aqui, é perfeito. And that's why you come. E é por isso que vocês... I invite anyone listening Eu convido a qualquer um que está ouvindo to understand that everything I've said, a compreender que tudo o que eu disse, that journey of the Lemurian, aquela jornada dos lemurianos, is now started to change since 2012. agora começou a mudar desde 2012. It's time for this journey, Lemurian, to go inward. Já é tempo dessa jornada lemuriano ir Not para o seu outward. interior e não para fora. Everything that I've given you, Tudo que eu dei a vocês, including an Akashic record that remembers the purity of what you've learned, incluindo um registro acástico que lembra-se da pureza do que vocês aprenderam, remains in you. permanece em você. Can you peel the layers of bias and Você- difficulty away, Você pode descascar as camadas de tendenciosidade, of the negative things that people have told you? das coisas negativas que as pessoas disseram a Can you você. peel away the idea that you were born dirty? Você pode descascar e jogar fora a ideia de que você nasceu sujo. And if you can, E se você puder, you're going to see something you didn't expect. você verá algo que não esperava. Your soul, born on this planet, magnificent, Sua alma nasce nesse planeta with magnífica, an Akashic remembrance of beauty and compassion. com um acástico que se lembra da beleza e da compaixão. I'll tell you, when you discover some of the glyphs here from those who were here before, E eu direi, quando vocês descobrirem os glifos aqui, daqueles que estiveram aqui antes, if you study it, se vocês o estudarem, you'll see they are celebrating compassion. vocês verão que eles estarão And celebrando this- compaixão. Island E esta ilha regularly celebrates compassion. frequentemente celebra compaixão. What a coincidence! Que coincidência. Oh, it isn't. Não, não é? How about you start celebrating compassion within you? Que tal você começar a celebrar a compaixão dentro de você? What if you're far different than what anyone ever told you? E se você for muito diferente do que qualquer um tenha dito a você? What if you have love to give so much more than you thought? E se você tiver muito mais amor para dar do que você pensava? You are not a victim of this Ah, planet. dear você ones. não é
uma vítima desse planeta, meu querido. You are the light of this planet. Vocês são a luz deste And planeta. there's so much discovery here. E há tanta descoberta aqui, So much discovery. tanta descoberta. It's time to go. Já é tempo de ir. You take a moment, Desse um momento celebrate where you are. e celebre onde você está. A history you don't know about, Uma história que você desconhece, but that you can sense intuitively. mas que você pode sentir intuitivamente. Ask those who live here, Pergunte àqueles que vivem aqui: why do you stay? por que vocês ficam? And they'll simply smile. Eles simplesmente sorrirão. You wouldn't understand Você não compreenderia, unless you were here for a while. a menos que você permanece de ficar aqui por um tempo. And they're right. E eles estão certos. And they're right. E eles estão certos. And so it is. E assim é.